Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo falando sobre como é ser criado pelos avós, né? Tem muita gente que é criado, né? Seja por uma série de fatores de coisas que acontecem na vida, né? Enfim, mas tem muita gente que acaba sendo criada pelos avós e não pelos pais. E assim, eu vou dar o meu parecer, meu depoimento, a minha testemunha de como é ser criado por uma avó. É lógico, né, gente? Que cada pessoa é cada pessoa. Tem avós que tem meses de 30 anos, 20 anos de idade, 15 anos de idade, como tem avós que já são mais, como é que se diz? Ranzinza mesmo, né, e tal, enfim. Eu vou dar o meu parecer baseado numa pessoa antiga, né, uma pessoa que vem de uma família muito tradicional, uma família antiga, uma família que, enfim, teve as dificuldades que teve e que acaba que eu tenho certeza que o que eu vou falar vai identificar com muita gente que está assistindo o vídeo também. Eu fui criado pela minha avó, né? Eu vivi com a minha mãe, eu tive a presença da minha mãe durante a maior parte da minha infância, praticamente a minha infância inteira. Só que aí já entrando ali na adolescência, a minha mãe pulou fora, porque ela, enfim, ficou grávida, teve um outro relacionamento e começou a construir uma nova vida em um novo lugar. E eu continuei vivendo com minha avó. Então assim, eu sempre tive aquela coisa mais forte mesmo da minha avó criando eu ali a minha infância inteira, apesar da minha mãe estar presente. Mas a minha adolescência também fez parte da minha avó. E não tem como isso não mexer com o seu subconsciente, não mexer com a sua pessoa no geral, porque convivência, gente, é uma coisa assim que não tem pra onde correr. Assim, falando assim de benefícios, malefícios mesmo. Eu acho, gente, que ser criado por avós é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Tem muitos avós que gostam muito de mimar os filhos, dar tudo que quer, né, gente? Dar tudo que quer, fazer os gostos mesmo, né? Fazer gosto. Ah, meu netinho, toma aí. Não mede. Porque, ó, gente, as pessoas antigas, as preocupações delas são outras, né? A vida é outra, a cultura é outra, a cabeça é outra. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que minha mãe não, ela já pegava mais no meu pé, mas minha avó, ela não tinha esse filtro. Eu cresci assim com uma alimentação totalmente errada. E eu falo isso porque isso é uma coisa de vó. Isso é uma coisa de vó. Minha alimentação, ela foi assim super errada. Minha avó, ela sempre fez os meus gostos e eu não tinha discernimento para entender nada. Então cabia quem tava me criando me obrigar a comer as coisas certas. Até os meus 15, 16 anos, nossa, que 15, 16 anos, até uns 19 anos mais ou menos, a minha alimentação foi péssima. Não que minha avó fazia uma coisa de propósito para me causar uma doença, né, gente? Mas é uma coisa que pra ela não importava. Tipo assim, pra ela o que importava era eu gostar, tá com fome e comer o que eu gostava. Então assim, eu fui uma criança que eu cresci comendo chips, miojo igual um cão, pão, entendeu? Bolachas, Mirabel, esses trem assim, só porcaria, gente. Todinhos, refrigerantes, esses trem tudo assim, lasanha. Minha avó, ela fez muito meu gosto assim. Com isso, eu tinha vontade de comer esses trem e ela só comprava isso. Aqui em casa mesmo, gente, teve anos e anos e anos seguidos que não entrava outra coisa a não ser refrigerante. Eu bebia refrigerante no almoço, na janta, no almoço, na janta. Que diabo é isso? Então, assim, isso é um fator muito triste, né? De ser criado por avó. Não é todos os avós que são assim, mas muitos são. A maioria, eles gostam mesmo de satisfazer os netos, dar balinha, dar chocolate, dar tudo que é trem. E isso acabou acarretando numa doença, né? Eu estraguei um pouco a minha saúde por conta disso. Hoje em dia eu carrego uma cruz nas costas, né? Então isso é um fator, assim, da minha avó. A questão da cabeça da minha avó. A minha avó, né, gente, como a maioria das avós, é uma pessoa antiga, né? Uma pessoa que foi criada pela minha bisavó, uma pessoa muito mais antiga ainda, uma pessoa que, inclusive, a minha bisavó era descendente de índio, se eu não me engano. Tipo assim, tinha descendência de índio lá, não sei como, sabe? Mas não era aquela coisa tão forte não, mas tinha. Você pensa, gente, uma coisa totalmente assim, do mato mesmo, né? Então minha avó, ela cresceu com muitas barreiras, muitas limitações. A minha família, assim, por parte, assim, minhas tias, né, minha avó, esse pessoal mais antigo, assim, da família, eles sofreram muito. Foram mais de 20 irmãos. Eles sofreram muito porque a minha bisavó, ela realmente batia muito em todos os irmãos, entende? Todos os filhos dela, né? Minha bisavó batia muito. Isso foi uma coisa que eu não sofri. Minha avó, ela não batia. Eu praticamente... Eu cresci, assim, eu tive um puxãozinho de orelha, uma coisinha ou outra, assim, umas varadinhas nas pernas, mas uma coisa assim, uma vez na vida, tô na morte. Não posso nem citar isso aqui, comparado ao que minha avó e os irmãos dela passaram, né, gente? Que eles realmente levaram, era vassourada e tudo quanto é coisa. Então a cabeça deles cresceram muito limitada, muito cheia de problemas, assim, emocional, travado, né? Que nem eles mesmos sabem disso, né? Até hoje, né? Muitos dos irmãos, eles nem têm conhecimento
dessas travas que eles têm, essas limitações que eles mesmos têm devido à criação da bisavó, né? E a minha avó, eu tô falando isso porque a minha avó, ela trouxe muito isso pra mim, né? Eu fui uma criança que eu cresci sem falar um eu te amo. Eu tenho dificuldade demais de falar um eu te amo pra minha avó, pra minha mãe, pra minha tia, pra qualquer pessoa assim, sabe? Eu tenho muita dificuldade de falar um eu te amo, pra expressar os meus sentimentos. Eu não tive aquele afeto assim, sabe? A minha mãe, ela sempre, ela já foi mais assim, né? Ela já sempre foi mais assim, aquele contato afetivo, ela sempre já teve mais. Mas o vídeo é da minha avó, né, gente? Então, assim, como eu fui mais criado pela minha avó, a presença da minha avó foi muito mais predominante na minha vida, eu acabei absorvendo muito isso. Então eu tenho a dificuldade também, essa limitação de me expressar sentimentalmente falando, essas coisas assim, sabe? E muitos preconceitos também, né? Coisa de igreja relacionada. Aí vem cultura, aí vem coisa de igreja, aí vem fofoca. Problemas, né? Da própria geração da minha avó. Isso eu comecei a perceber, depois que eu fui crescendo, que a gente vai enxergando os defeitos da gente, né? Eu comecei a perceber que muitas dessas coisas estavam enraizadas em mim. Todo esse tipo de coisa acontece, né? Por quem é criado pelas avós também. Infelizmente tem muitos pais, né, gente, mais jovens e tal, que são totalmente quadrados também. Eu também tive muita trava de coisas de religião, de ficar pensando o que é certo, o que é errado. E essas coisas afetarem, assim, no meu dia a dia, no meu pensamento, no meu raciocínio, né? Tudo isso também a própria igreja me trouxe, baseado na criação da minha avó, que ela também foi ensinada assim, na importância, na dedicação que tinha que dar à igreja. Então, assim, tem muitas dessas coisinhas assim, né, gente? Mas graças a Deus eu fui crescendo, né? A gente tem que pensar em superar isso mesmo. A gente estuda, a gente aprende várias coisas. Se a gente ficar... o importante é a gente não ficar... como é que se diz? Com preguiça de evoluir, né, gente? A gente realmente tem que botar uma coisa na cabeça e estudar e aprender. Eu tô falando de estudar, não é estudar coisa de escola, não. É estudar a vida mesmo, né, gente? Analisar, sentar, assim, meditar, observar as pessoas, né? E eu sou uma pessoa muito de fazer isso, assim. Eu gosto muito de sentar, observar as pessoas assim, ao meu redor. Nossa, pra mim é uma coisa assim, que eu amo. Eu ficar parado numa praça ou num lugar assim, observando a gente passando, o jeito que as pessoas andam, o jeito que as pessoas se movimentam, o que as pessoas falam. Pra mim isso é um exercício. Então, assim, isso é uma coisa que me ajudou muito, né? Aí eu discernindo os defeitos da minha avó, que nem ela enxerga, que eu comecei a enxergar e ver que eu tinha isso também. A questão da negatividade também. Minha avó, muita negatividade, uma pessoa muito negativa, muito pessimista, né, gente? Porque fazer o que, né, gente? É o que o estado de consciência dela tem para oferecer às outras pessoas no momento atual. Então, assim, o que eu pude absorver foi muita coisa. Muito, assim, é lógico, né, gente? Eu tô falando dessas coisas porque são coisas que mexem com a gente, né? São coisas assim, que realmente a gente sente mais, assim, né? Mas a minha avó, ela me trouxe valores muito bons também, né, gente? Pelo amor de Deus. Minha avó é uma pessoa que ela partilha, como é que se diz? É uma pessoa que ela é muito caridosa, né? Uma pessoa muito caridosa. Foi uma coisa que eu aprendi muito com ela assim também. Não me apegar muito às coisas materiais. A minha avó, ela tem um poder de doação incrível, assim, de doação, de se autodoar mesmo, sabe? Ela é uma pessoa que ela não liga pra ela, sabe? Tipo, eu fico assim chocado, assim, o tanto que isso é uma coisa assim que chega a ser bizarro, sabe, gente? Minha avó, ela não liga pra ela, tipo, não que isso seja uma coisa boa, né? A pessoa tem que ter amor próprio e tal, mas a minha avó, ao mesmo tempo que isso traz uma mensagem ruim, traz uma mensagem boa também, porque ela tem uma capacidade, assim, de se doar pelo outro muito grande. Então, assim, tem muitas coisas boas, né? Mas, assim, em resumo é isso, né? Eu cresci uma pessoa com muitos probleminhas na cabeça, graças a Deus já venci muita coisa mesmo. Assim, já consegui quebrar muita barreira que foi implementada na minha cabeça, devido a muita coisa também, né, gente? Não é só a minha avó. Mas é isso aí, tá, gente? É um vídeo que eu gostaria muito de fazer, porque eu acredito que tem muita gente que assiste meu canal e outras pessoas também que podem chegar nesse vídeo aleatoriamente, que passam pela mesma coisa, né? E às vezes se sentem assim tristes ou se sentem assim pressionadas por, né? Tem gente que tá perdida, tem gente que nem sabe assim o porquê que tá se sentindo assim, uma coisa assim. E esse vídeo é meio que pra dar um esclarecido, uma ajudada também assim nessas pessoas, tá, gente? A entender assim que a criação às vezes influencia demais e fica tudo no nosso subconsciente, a gente nem sabe. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Esse é um canal que eu falo sobre tudo mesmo, não tem um tema específico. E dê um gostei no vídeo se você tiver gostado e assista um dos vídeos que vai estar passando aqui agora ao redor,
se você tiver interesse, tá, gente? Porque eu sempre posto vídeos novos aí. Tchau, tchau e fiquem com Deus.